Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo no outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, sou muito grato a vocês pelo apoio que vocês dão ao meu humilde trabalho. Sou grato a todos e peço a Deus todos os dias por vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E nesse momento, meus irmãos, eu venho pedir a você mais esse apoio, pedir a você para dar um joinha para mim nesse vídeo, para que o YouTube divulgue mais o meu trabalho, né? E pedir também para aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal, para dar essa força para mim. É muito importante para mim. E queria também, meus irmãos, nesse momento, dizer para aquele irmão que é testemunha de Jeová, mas está um pouquinho desanimado lá na seita, né? Porque lá ele gostaria de fazer algumas perguntas, mas não pode fazer. Ali é proibido, né? Porque se ele fizer algumas perguntas, eles vão achar que ele está duvidando do escravo. Então, meu irmão, faça essas perguntas para mim aqui, pode fazer para mim. Eu respondo as suas perguntas com todo prazer. E também aquele irmão que já foi testemunha de Jeová, saiu de lá há muitos anos, né? E nem sente saudade mais daquilo ali, mas a lembra de Cristo, a lembra da palavra de Deus, e gostaria de conversar sobre a palavra de Deus. Pode conversar comigo aqui, sem pressão de religião. Não vou insistir com você para ir para religião nenhuma. Não vou insistir com você, vamos para a minha igreja. Não, isso aqui não. Eu falo para todas as pessoas que conversam comigo sobre Cristo. A verdade é Cristo. Se você quer seguir uma igreja, se você quer ir numa igreja, muito bem, parabéns para você, é muito bom. Mas não é a igreja que salva ninguém, não. A igreja não salva ninguém. O que salva é Cristo. Então você pode conversar comigo sobre a palavra de Deus, que eu não vou te insistir com você para ir para a igreja nenhuma, tá bom? Você vai para a igreja se você quiser, se você sentir bem, você vai na igreja. Se você não sentir também, o importante é você ter Cristo no seu coração. E gostaria de dizer para aquele irmão que passou por um problema terrível numa seita aí, enfrentou muitas dificuldades e quer relatar o que aconteceu com ele para evitar que outros também passem pelo que ele passou. Mas talvez o irmão não leva jeito para fazer isso, né? Ô irmão, faça um áudio aí e manda para mim que eu faço um vídeo aqui contando a sua história, tá bom? Faça um vídeo aqui, conto tudo aqui direitinho, tá bom? Meus irmãos, as pessoas que são testemunhas de Jeová, que foram testemunhas de Jeová, ou que pelo menos estudaram a suposta Bíblia com as testemunhas de Jeová, sabem que é verdade aqui o que eu estou falando. Desde o início, ali quando a pessoa começa ali aquele suposto estudo com eles já começam a incutir na pessoa que ali é a verdade absoluta. Fora dali, a pessoa está perdida. Fora dali não há salvação. Todos, segundo eles, todos que estão fora das testemunhas de Jeová estão no corredor da morte, aguardando só o momento de ser abatido. Eles até fazem uma comparação da organização deles com a Arca de Noé. Nos dias de Noé, somente as pessoas que estavam na arca se salvaram. E segundo eles também, no dia do Armagedon, somente quem estiver na organização é que vai se salvar. Essa salvação prometida pelas testemunhas de Jeová, ela é condicionada à obediência aos seus dirigentes máximos, chamado de corpo governante. É uma obediência cega. Fazer tudo o que eles mandam, concordar com tudo o que eles dizem, sem questionar, mesmo não entendendo o que eles querem, não entendendo de nada, mas tem que fazer tudo o que eles mandam sem questionar. Esses dirigentes máximos, chamado de corpo governante, eles dão as ordens, né? Eles dão as ordens e ai de quem não obedecer. As consequências são terríveis. Agora veja, meus irmãos, isso aí é um grande erro.
Porque a salvação não depende de homens. Não. A salvação não depende desses 9 homens chamados de corpo governante. Não depende de homem nenhum. A salvação depende de Cristo. A nossa salvação depende de Cristo. A Bíblia diz que o autor da salvação é Cristo. Não é nenhum homem, não. Achar que a salvação pertence a 9 homens em pleno século XXI é um grande erro. É um erro muito grande, em pleno século XXI, onde a internet está aí escancarando tudo. Hoje em dia ninguém é enganado de nada mais. Achar que a salvação pertence a 9 homens é ser até um pouquinho ingênuo, né? Veja, meus irmãos, veja que a opinião dos apóstolos de Cristo era diferente do que essa organização ensina. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12, o apóstolo Pedro disse assim, aqui, ó. Pedro era um apóstolo de Cristo, né? Que todos sabem que até na Igreja Católica ele é chamado de São Pedro. O apóstolo Pedro disse assim, ó: não há salvação em nenhum outro que não seja Jesus. Não há salvação em nenhum outro. Salvação é só em Jesus. Agora, também no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, aqui mostra que certa ocasião, um carcereiro fez uma pergunta para o apóstolo Paulo, né, conhecido na Igreja Católica como São Paulo. Fez uma pergunta para o apóstolo Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? Será que Paulo falou assim, olha, você tem que crer no corpo governante, obedecer o corpo governante das testemunhas de Jeová em tudo, obedecer o corpo governante cegamente, sem questionar? Não. O apóstolo Paulo falou para ele assim, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo, você e todos da sua casa. Então, meus irmãos, essa história de que a salvação depende de colaborar com esse tal de corpo governante, isso aí é uma heresia muito grande. Isso aí não passa de uma tremenda de uma heresia, né? Com essa história, que fora da organização, todo está condenado à morte, e que todas as religiões, todas as outras religiões, são do demônio, essa organização das testemunhas de Jeová consegue controlar as pessoas até depois que a pessoa sai de lá. Mesmo depois que a pessoa deixa a organização deles, sai de lá, eles ainda conseguem controlar a mente da pessoa. Consegue, eu vou explicar como. Eles ainda conseguem controlar a mente da pessoa. Eu vou explicar como. A pessoa sai de lá, ou que ela sai por si própria, sai porque discorda, ou porque ela sai porque foi expulsa, né? O que eles lá chamam de desassociação. Quando uma pessoa é expulsa de lá, eles falam que foi desassociado. Então, ou que a pessoa saiu por si, por conta própria, ou que foi desassociada, né? Mas, depois da pessoa passar anos e anos ouvindo que ali é a verdade, e que fora dessa organização não há salvação, que todas as outras religiões são do diabo. Passou anos e anos ouvindo isso. Ouvindo que os seus líderes, o corpo governante e os anciãos congregacionais, tudo que eles falam vem de Deus. Que Deus fala através deles. Ouvir que os líderes, chamado corpo governante, que os anciãos que cuidam das congregações, que Deus fala por meio deles. Então as pessoas passam anos e anos ouvindo isso, né? Agora, ele sai, né? A pessoa sai de lá. Ele não procura outra religião. Por quê? Ele pensa assim, aqui, eu vou procurar outra religião para quê? Eu deixei a religião verdadeira. Eu deixei a religião onde Deus conversa com os líderes dela. Eu deixei a religião onde Deus conversa com o corpo governante. Deus fala
através dos anciãos. Agora, para que eu vou para uma outra religião que é do diabo? Ele pensa assim, ó, então não adianta eu ir para outra religião. Então a pessoa quando ele sai de lá, ele fica sem religião. É raro, é muito raro uma pessoa que sai das Testemunhas de Jeová e procura outra religião. É raro uma pessoa que faz igual eu fiz, procurar outra religião. Eu fiz, o que eu fiz? Eu estudei, eu saí de lá, procurei uma escola de teologia, estudei teologia e aprendi a verdade. Aprendi que ali não é a verdade, coisa nenhuma, não. Não, ali não tem verdade, ali não é. Né? Então veja, meus irmãos, depois da pessoa passar muitos anos ali nas Testemunhas de Jeová, aprendendo que ali é a verdade absoluta, que os seus líderes são guiados por Deus, que Deus fala através dos seus líderes, que tudo ali é orientado pelo Espírito Santo. Então o que a pessoa faz? A pessoa sai, mas sai se considerando culpado. Eu sou culpado. Eu saí, mas o errado foi eu. O errado não foi a minha religião. O errado foi eu. Então a pessoa sai se considerando culpado. Abandonou a religião verdadeira. É assim que a pessoa pensa. É assim que pensa a pessoa quando ele sai das Testemunhas de Jeová. Aí, o que acontece? De repente, acontece um revés na vida ali. Ou ele sofre ali um problema financeiro, ou um problema familiar, pode um filho envolver com drogas, uma filha cair na prostituição, ou pode ele contrair uma enfermidade. Aí o que ele pensa? Eu estou sendo punido porque eu abandonei a Jeová. Eu estou sendo punido porque eu abandonei a religião verdadeira. Aí, o que acontece? Ele pensa, a culpa é minha. Tudo que está acontecendo comigo, a culpa é minha. Aí, o que faz? O que acontece? Aí ele volta correndo, pedindo para ser readmitido na organização das Testemunhas de Jeová. Aí ele volta correndo. Porque ele não tirou da mente aquilo ali, que ali é a religião verdadeira. Que aqueles líderes recebem a orientação direta de Deus. Que tudo que aqueles líderes falam vem de Deus. Então a pessoa acredita nisso e ele volta correndo. Ele volta correndo pedir para ser readmitido. Pedir para voltar para aquele antro ali. Então o que acontece? Ele vai ser humilhado. Ele vai ser humilhado para voltar. Ele vai ser humilhado. Ali ele começa a assistir as reuniões. As pessoas olham para ele ali. Não, sinceramente, eu vou falar para vocês. Se o pior bandido do mundo frequentar o salão das Testemunhas de Jeová, o pior bandido do mundo recebe um tratamento melhor do que uma pessoa que está ali buscando voltar para a organização. Uma pessoa que está ali buscando ser readmitido na organização. O pior bandido do mundo tem um tratamento melhor do que aquela pessoa que está ali querendo voltar. Eles olham para ele, eles olham para aquela pessoa com a cara de nojo, parecendo que aquela pessoa está cheia de fezes. Olha para aquela pessoa com a cara de nojo, que dá tristeza na gente. Ali, a pessoa tem que ficar ali humilhado, assistindo aquelas reuniões, aquelas pessoas olhando para ela com aquela cara de nojo, até os anciãos ler a mente da pessoa e chegar à conclusão de que a pessoa arrependeu. Aí os anciãos lê a mente dele e falam, ele agora arrependeu. Nós agora podemos trazê-lo de volta. Ele arrependeu. Porque os anciãos sabem. Os anciãos sabem se a pessoa arrependeu ou não. Vocês estão duvidando? Vocês estão duvidando porque vocês estão com inveja dos anciãos.
É porque vocês não têm essa capacidade de adivinhar pensamento dos outros e os anciãos têm. É por isso que vocês estão duvidando aí. Você que está me olhando aí, ó, rindo de mim aí. Você que está rindo de mim aí. Você está com inveja dos anciãos. É porque os anciãos têm capacidade para isso. Eles sabem se a pessoa arrependeu ou não. Eles conseguem, ó, eles conseguem ler a mente e o coração da pessoa. Eles sabem. Aí quando os anciãos chegam à conclusão que a pessoa arrependeu, não, agora nós podemos readmitir. Aí ele volta. Então veja, meus irmãos, essa organização das Testemunhas de Jeová é uma organização maquiavélica. É uma organização que eles trabalham para escravizar a pessoa. O negócio deles é escravizar a pessoa. Então eles conseguem fazer essa lavagem cerebral na pessoa e eles conseguem controlar a pessoa de uma certa forma, controlar a mente da pessoa de uma certa forma, que mesmo depois que a pessoa sai... Olha, eu já vi aqui na cidade que eu moro aqui, teve um cidadão que ele ficou 25 anos fora das Testemunhas de Jeová. Ele foi expulso de lá, o desassociado, como você queira dizer. Ficou 25 anos. Aquilo ali não saiu da mente dele. Não saiu da mente dele que ali era verdade. Que tudo que eles falavam ali vinha de Deus, era do Espírito Santo. 25 anos depois ele pediu para voltar. Então eles conseguem controlar a mente da pessoa. Isto é uma organização diabólica. Uma organização diabólica. Então é isso aí, meus irmãos. Era o que eu tinha a dizer hoje.